Essa semana foi bastante divulgado o caso do rapaz que faleceu após passar por um procedimento, de aplicação de fenol numa clínica de estética em São Paulo. E diante disso, vários alunos me perguntaram se teria cobertura no seguro, se a esteticista pode contratar um seguro, se tem seguradora que faça, Até porque muitos profissionais estão procurando os corretores para contratar uma apólice depois da grande repercussão desse caso. Mas antes de explicar tudo isso, você vai se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações de todo vídeo que eu postar. Aqui eu dou dicas sobre os seguros de RC, quando que cobre, não cobre, como contratar, como vender, quais são as exclusões, Tudo que você precisa saber para ser um bom corretor de seguros nessa área. E também já curta esse vídeo, que é essa forma de você me ajudar na divulgação. Quanto maior o número de curtidas, mais o YouTube sugere para outras pessoas. A notícia veiculada, que o empresário de 27 anos morreu após ser submetido a um peeling de fenol em 3 de junho em São Paulo, bem recente, O procedimento foi realizado pela influenciadora e dona da clínica, que se identifica, como Natália nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, do risco em si e se existe seguro, tá? Quando a gente fala de aplicação de fenol ou de outras substâncias químicas para finalidade estética ou até para finalidade, de saúde e tudo mais, quando é um médico que está fazendo esse procedimento, as seguradoras cobrem, tá? A única questão é que algumas seguradoras exigem que o médico tenha especialidade em determinada área e outras já não. Então, tem seguradora que vai exigir que o dermatologista tenha o RQE em dermatologia. Tem seguradora que, tudo bem, ele sendo formado em medicina, tá tudo certo, até porque o médico que é formado, ele pode atuar em qualquer área, inclusive na estética, tá? Ele não precisa ter a especialidade em dermatologia para poder atuar, não tem nada de legal e tudo mais, tá? Então, para um médico que realiza esse tipo de procedimento, ele pode e deve contratar um seguro de RC médico. O único cuidado que o corretor deve ter é se esse médico tem RQE, e aí tem algumas seguradoras que deixam contratar, aliás, que pagam sinistro, mesmo que o médico não tenha RQE. Acho que são só umas 4 ou 5 das 13 seguradoras, as demais todas exigem RQE. Então, só precisa ter esse cuidado na contratação. E os demais profissionais? Os demais profissionais vai poder contratar um seguro desde que o conselho dele permita que ele utilize esse tipo de tratamento nos pacientes. Então, em relação ao farmacêutico esteta, ao biomédico, vai ser necessário, o dentista, vai ser necessário que o conselho deles, a entidade de classe deles, autorize esse tipo de procedimento. Então, eu sempre falo para os corretores, o dentista me perguntou se o seguro cobre tal procedimento, o biomédico, o fisioterapeuta, o farmacêutico. Eu sempre falo para ele, responde o seguinte, o seguro cobre o que o conselho autoriza que você faça. Aí é o próprio profissional que precisa estar ciente do que o conselho autoriza ou não. Por quê? Hoje o conselho pode autorizar determinadas situações e amanhã mudar. Então, se você dá o ok para um nome de procedimento, ele vai ficar na cabeça dele que esse procedimento o seguro vai sempre cobrir. Mas se amanhã mudar a resolução, surgir uma nova resolução do conselho, sei lá, de biomédico, de fisioterapeuta, de farmacêutico, ou uma decisão judicial que suspenda a prática de determinado tratamento, ele não vai mais poder fazer, E aí a seguradora não vai cobrir. Então, por isso que é um dever dele estar atento ao que ele pode ou não fazer. O seguro cobre o que ele puder fazer. E sobre esteticista, porque esse caso, tá? Eu não conheço a fundo, eu não conheço essa influenciadora, não conheço o trabalho dela, não sou uma grande conhecedora desses tratamentos estéticos, que as clínicas fazem, mas o que eu observei nas reportagens é que ela teria somente o ensino médio e teria feito um curso online, tá? Isso foi divulgado pela imprensa, não sei se é verdade. Como houve a morte de uma pessoa, vai ter um longo processo aí para investigar o que aconteceu. Mas uma coisa que eu quero deixar claro é que esteticista, as seguradoras não aceitam. No caso da esteticista, a seguradora já não consegue saber
qual o nível de conhecimento que esse profissional tem para fazer esses procedimentos. Então, a seguradora nem aceita o risco, né? Então, se você for procurado por uma esteticista para fazer um RC profissional, vai ser praticamente uma missão impossível você encontrar alguém que aceite. E também é muito difícil seguradoras que fazem para biomédicos e também para que fazem farmacêutico, que aceitam o risco de farmacêutico esteta. Você até tem algumas opções de seguradoras, mas não é a mesma quantidade que faz para médico e para dentista, por exemplo, tá? Porque mais importante do que saber quais são os benefícios estéticos desse componente químico, por exemplo, do fenol, né, o que ele pode melhorar nas manchas, nas cicatrizes, né, nas questões ali da pele, é saber o que ele pode causar de efeito colateral ou que risco tem usar esse componente químico, né? Porque é uma química, né? Tá fazendo uma reposição de vitamina, né? E tudo mais. Então, tem riscos, né? Será que esses profissionais dominam esses riscos? Será que eles sabem identificar quando um paciente não tem condições para usar esse tratamento químico, que ele pode ter mais complicações, sei lá, de repente se ele for diabético, se ele for fumante, né? Não sei, não sou médica para saber quais são as pré-condições do paciente que podem sim causar uma complicação e ter o risco inclusive de morte, né? Além disso, existe a concentração do material, né? Não é um material que pode injetar qualquer quantidade que não vai ter consequências, né? Então, assim, é uma coisa muito arriscada. Eu, particularmente, acho que esse tipo de procedimento deveria ser muito restrito a profissionais que claramente comprovassem a especialização, né, o conhecimento técnico para poder fazer isso, ter um termo, né, de todas as categorias, porque o médico e o dentista deveriam, né, em todos os casos, dar um termo de consentimento informado para o paciente explicando os benefícios e os riscos daquele tratamento. Os demais profissionais também deveriam fazer isso, porque quando a pessoa contrata, ela acha que só tem benefício, ela não sabe quais são os riscos. E isso é importante que o paciente saiba e o profissional mais ainda, né? Para que ele decida se ele realmente quer se submeter a esse risco, tá? Então, para essa situação, não teria cobertura no seguro, né? Jamais, até porque a pessoa, pelo que foi divulgado pela imprensa, não tem nenhuma formação acadêmica na área da saúde, teria feito um curso online estético, então mesmo que ela tivesse contratado com uma seguradora, uma apólice de RC profissional, ela não teria cobertura para nada, nem para custos de defesa, nem para eventual condenação. E para profissionais que utilizam essa substância, que fazem tratamentos estéticos, eu recomendo para os corretores de seguros que, assim, para médico, tranquilo, né, deve contratar uma apólice. Para os demais, você deve deixar muito claro para o profissional que só vai ter cobertura se ele tiver permissão pelo conselho de classe dele. Então, o dentista está lá na resolução do Conselho Federal de Odontologia, 219, 230, tudo que o dentista pode e não pode fazer. Aí tem os demais conselhos também. Então, tome esse cuidado, porque os profissionais que procuram seguro, alguns deles fazem tudo certinho, de acordo com o que o conselho exige, mas, infelizmente, muitos deles nem conhecem as regras do conselho, eles atuam de uma forma muito mais comercial do que profissional, e isso vai prejudicar a sua imagem com a seguradora, vai te dar problema na hora do sinistro, porque ele vai contratar uma apólice achando que está tudo certo, aí vai ter um sinistro, vai ser negado, vai querer processar o corretor. Se você fecha vários seguros nesse perfil, a seguradora vai ficar meio assim contigo, porque esse corretor não entende o que ele está vendendo, né? Está trazendo só prejuízo para a companhia, porque mesmo quando a seguradora nega um sinistro, ela tem custos na regulação. Então, não é porque ela negou que está tudo bem, né? Não, ela fica de olho. Peraí, esse corretor traz um monte de caso aqui que não tem cobertura e tal. Então, prejudica a sua reputação com a seguradora, te expõe a risco junto a esse cliente. Então, tome muito cuidado. Quando o médico for contratar contigo, você deve tomar cuidado se ele tem especialidade ou não para decidir qual seguradora que você pode oferecer para ele. Quando for outros profissionais da área da saúde, né, com nível superior, aí você vai precisar falar para eles que o seguro, escreva isso na proposta, que o seguro só vai cobrir atos que o conselho da profissão dele permita.